Alguns anos antes. Hoje vai ter pão, mamãe. Hoje vamos ter esperança, minha filha. Às vezes é só isso que a gente tem para pôr na mesa. O vento da tarde passeava pelos casebres de madeira como um lamento antigo, levantando poeira e trazendo cheiro de terra seca. Lá dentro, na pequena casa de paredes rachadas, Liz já estava acostumada a dormir com o vazio queimando por dentro. Histórias e Amores apresenta A Virgem Vendida. O tempo passou e Liz continuava sem entender o porquê de tanto sofrimento, mas sentia. Via nas olheiras da mãe, nos ombros caídos, nos dedos vermelhos de tanto esfregar roupa para os outros. A vida nunca lhe ofereceu flores, só espinhos. Até que, em uma manhã nublada, a sua mãe não se levantou da cama. Mãe? Mãe, acorda, por favor! Apenas o silêncio respondeu. Ela possuía apenas 12 anos. E, a partir daquele dia, o mundo se tornaria menos gentil ainda. O pai, Peterson, tentava manter a casa viva, mas o luto o consumia. Então, certo dia, surgiram ruídos de rodas de carroça. Magda desceu primeiro, altiva, imponente, os olhos avaliando tudo. É pior do que imaginei. Atrás dela vieram os filhos, Adriel e Ari. Liz ficou imóvel, encolhida no canto da parede. E essa aí quem é? Esta é a minha filha. Vamos ver se ela aprende a me respeitar. E, assim, a casa se dividiu entre luz e sombra. Liz, que já era órfã de mãe, estava prestes a ser órfã de afeto também. O destino observava, silencioso, preparando sua trama. Com Magda, a casa deixou de ser lar. Liz, varra isso direito. Parece que você nasceu para fazer mal feito. Sim, senhora. Ela limpava chão, lavava roupas, descascava legumes até os dedos ficarem vermelhos. Ari observava tudo com inveja. Olha só. Até esfregando o chão essa daí quer aparecer. Liz não respondia. Sabia que qualquer palavra viraria motivo para confusão. Já Adriel
Falava pouco, mas dizia muito com os olhos. Olhos escuros, olhos perigosos. Anos depois. Um dia, Liz lavava roupa no tanque quando ele se aproximou devagar. Você cresceu, Liz. Só quero terminar meu trabalho. Eu posso ajudar ou atrapalhar. Ari ria da porta. Deixa de ser bobo, Adriel. Ela nunca vai te querer. O pai de Liz não percebia nada. Estava cansado, triste, tentando sobreviver ao luto enquanto Magda assumia tudo. E Liz aprendia a ser sombra dentro da própria casa, mas guardava, bem no fundo, aquela pequena esperança. O aniversário de 18 anos de Liz chegou como qualquer outro dia pobre. Sem festa, sem música, sem bolo. Mas havia o amor de seu pai. E isso bastava. O pai a chamou para o lado de fora da casa. O sol da manhã iluminava o rosto cansado dele. Liz, minha menina, feliz aniversário! Ele pegou algo do bolso, um colar simples com uma pedra azul que pertencia à mãe. Colocou no pescoço dela com ternura. Promete que nunca vai perder esse coração gentil que você possui, filha. Foi a última promessa entre os dois. Dias depois, no entardecer, ele caiu no chão, segurando o peito. No funeral, Liz permaneceu de pé, firme, segurando o colar no peito. Magda olhou a cena com frieza. Ari disfarçou um sorriso. Adriel observou a dor de Liz com um brilho perigoso nos olhos. E Liz ficou sozinha no mundo, sozinha e vulnerável. Naquela noite, o corredor estava escuro. A vela nas mãos de Liz tremia. Adriel surgiu das sombras. Você está tão bonita, Liz. Eu só quero dormir. Me deixe passar. Eu a desejo, Liz. Passe essa noite comigo. Você é como um irmão pra mim. Afaste-se! O rosto dele mudou, torcido, mordido por ódio e rejeição. Ele cerrou o punho. Você vai se arrepender. E, naquela mesma noite, no quarto fechado, Adriel e Ari convenceram Magda a vender Liz para o seu patrão, Jamir Tavares, o homem mais frio e insensível que eles conheciam. Ela nunca amou isso.
ela nunca mais vai ser um peso em nossas vidas. Liz dormia sem saber que seu destino estava sendo negociado como um saco de milho. Na manhã seguinte, ouviu o barulho de cascos e depois passos pesados. E ali estava ele, Jamir Tavares, alto, rude, com olhos que pareciam pedra. A presença dele enchia a porta inteira. Vim buscar a mulher. O quê? Reconheça, é mais do que merece. Liz foi levada na garupa do cavalo, agarrada à sela para não cair. O vento trazia o cheiro de capim e terra molhada. O mundo atrás dela desapareceu. A fazenda surgiu como outro universo. Pastos imensos, galpões, cavalos selvagens, casas brancas ao longe. Jamir desmontou sem olhar para ela. Catarina vai te mostrar o quarto. Não me dê trabalho. Venha, minha filha. Você está tremendo. Fui trazida contra a minha vontade. Eu sei. Mas você está segura aqui. Jamir, ele é duro, mas não é mau. Ele me odeia. Se odiasse, não estaria te olhando desde o portão. Nos primeiros dias, Jamir quase não falava com Liz, mas estava sempre por perto. De manhã, ele dava ordens secas para os trabalhadores, mas quando ela tropeçou perto do lago, foi o primeiro a correr. Ele a segurou pela cintura antes que caísse na água. No dia seguinte, Caronte, o cavalo mais agressivo da fazenda, deixou Liz acariciar seu rosto. Jamir viu a cena. Muitas vezes, Jamir aparecia na cozinha como quem não queria nada e Catarina perguntava: Precisa de algo, Jamir?
Não, só passei. Passou nada. Ele veio ver você. Não perca o segundo capítulo. Terça-feira, 16/12, às 18 horas.